Bom dia, boa tarde, boa noite. É assim que o grande Percival Pugina começa seus vídeos. Ele fala isso porque ele não sabe quando as pessoas vão assistir aos vídeos dele no YouTube, né? Quer dizer, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Então ele já faz essa saudação inicial, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo o vídeo. E eu vou trazer aqui nesse vídeo uns questionamentos e umas reflexões sobre essa pandemia, trazendo algumas informações. E a primeira de tudo, eu anotei algumas coisas, né? Primeiramente, falar sobre a quarentena, né? E muita gente se confunde quarentena com lockdown, né? Quarentena, se vocês falarem com alguns médicos, quarentena é para quem está doente, tá? Então, quer dizer, quarentena é para quem fica doente de uma doença infecciosa e ela é recolhida, né? Ela fica em quarentena. O lockdown é o fechamento de tudo. Na verdade, o lockdown ele é um cárcere privado, né? Se pensar bem, é um cárcere privado onde as suas liberdades individuais são totalmente extirpadas, né? Você não pode fazer mais nada. E isso tem consequências graves, né? Você, aos poucos, eles vão tirando da sua liberdade, aos poucos, né? São doses pequenas, né? Para ver se você vai se acostumando com aquilo e mais para frente eles vão aumentando cada vez mais essa restrição à sua liberdade, né? Falei sobre o lockdown, sobre a quarentena. Então, o lockdown ou a quarentena forçada, o que ele faz? Né? O que ela faz? Coloca no mesmo lugar, junta-se no mesmo ambiente, pessoas que estão infectadas com o vírus com as pessoas sãs, né? Então você imagina, quer dizer, isso é um desastre. Quer dizer, você não sabe quem é quem, você não sabe quem está infectado, doente e quem está saudável. Você junta no mesmo ambiente as pessoas e aí é claro que isso vai acarretar que todos vão ficar infectados, todos vão contrair a doença. Então a gente já sabe que alguns são assintomáticos, né? Aqueles que não apresentam sintomas, mas são transmissores do vírus, né? E isso é muito ruim, porque não faz o menor sentido. Se você não sabe quem é quem, se você não testa as pessoas, por exemplo, você teria que ter uma questão da, do teste em massa, né? Ou pelo menos uma grande parte da população, você testa ela, essa grande parte da população, vê quem está infectado, e aí essa parte das pessoas, essas pessoas ficam em quarentena. Isso que é quarentena. Quarentena é para quem está doente, tá certo? Então, assim, qual a eficácia da quarentena, né? Do lockdown, entendeu? Porque tem algumas dúvidas, porque assim, nunca houve isso no mundo, na história. Nunca houve uma pandemia ou qualquer outra coisa que fizesse o mundo inteiro ficar em casa, ficar em quarentena, entendeu? Então veio um pessoal, não, isso é científico, etc e tal. Bem, eu faço uma pergunta para esses cientistas ou pseudocientistas responder o seguinte: se nunca houve nada parecido com isso, se não há nada de referência, nunca aconteceu no mundo uma coisa dessa, como que você tem estudos, como que você se baseia, como que a ciência se baseia de uma coisa que nunca aconteceu? Essa é a primeira pergunta, né? E, quer dizer, é risível, né? Assim, o que a ciência faz? Quando tem uma pandemia virótica como essa, por exemplo, como houve outras, como da gripe espanhola, houve do SARS-CoV, né? SARS-CoV lá em 2002, que foi a gripe suína, depois o H1N1, né? Que os cientistas não sabiam exatamente como que se comportava aquele determinado vírus. Então o que eles fazem? Eles, por analogia, eles pegam uma referência de um outro vírus e comparam esse daqui. E normalmente
a reação dos vírus são idênticas. Então, ou seja, para você cuidar de uma doença nova, você, por analogia, você vai buscar uma referência de uma outra doença parecida. Ou seja, no caso da quarentena, no lockdown, como nunca houve no mundo um lockdown dessa magnitude, dessa grandeza, então você não tem referência. Então, dizer que o lockdown ou a quarentena é eficaz é absurdo. Não tem respaldo científico, isso não tem nada de científico, né? E outra coisa, para mensurar a eficácia da quarentena, tem que ser divulgado, na verdade, o perfil dos internados, das pessoas que infelizmente vão a óbito, né? Eu não estou aqui dizendo o seguinte, que o vírus, que a doença não exista, não é isso. Mas é que por trás de tanta coisa tem que vir à luz algumas perguntas, pelo menos alguns questionamentos, né? Então, por exemplo, para você questionar a quarentena, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar o seguinte: qual o perfil desses internados ou das pessoas que se vão, né? Vou usar outra palavra, vou usar um eufemismo aqui. As pessoas que se vão, mas as pessoas internadas e as que se vão. Qual o perfil delas? Elas estavam em quarentena? Elas não estavam em quarentena? Elas estavam vamos dizer assim, trabalhando nos serviços essenciais? Quem são essas pessoas? Porque sem esses dados, sem essas respostas, não tem como mensurar se o lockdown ou a quarentena está funcionando, né? Você tem que saber quem é quem, né? Essa é uma coisa. Outra coisa é a diferença do seguinte. Isso é muito importante, né? Uma diferença é o seguinte: tem pessoas que se vão, né? Ficaram internadas, pegaram a doença, ficaram internadas, ficaram em estado grave e se foram, né? Então é o seguinte, a diferença é o seguinte: são dois grupos. As pessoas que se foram com o vírus, certo? E outras pessoas que foram por causa do vírus, ou seja, a causa do óbito dessas pessoas foi o vírus. E outras pessoas que morrem com o vírus, mas o vírus não foi determinante no seu óbito. Essa é outra pergunta, é essencial isso, porque tem muita gente, por exemplo, que morre de infarto, de outras doenças e tal, e contraíram o vírus, mas isso não quer dizer que o vírus determinou a morte dessas pessoas. E isso é outra coisa, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma coisa muito interessante, que é um artigo da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Brasil, que diz o seguinte, que eles chegaram à conclusão de que o vírus já circulava no país já por volta ali do dia 6 de fevereiro, certo? Ou seja, 20 dias antes do carnaval. O carnaval foi numa terça-feira, dia 26, mas lembrando que já no dia 19, né, dia 20, na sexta-feira ali já tinham desfiles, aí os grandes desfiles, os grandes blocos foram no dia 21 e 22 de fevereiro, ou seja, 20 dias depois do primeiro caso, quer dizer, o vírus já estava circulando e ninguém percebeu, ainda mais teve o carnaval, ou seja, o carnaval foi o grande propagador desse vírus e ninguém fala nada, né? Ninguém discute isso, entendeu? E onde milhões, né, saíram às ruas para brincar o carnaval, né? E aí esse foi o maior centro de aglomeração, né, no país, sem dúvida foi o carnaval. Milhões de pessoas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Nordeste, em tudo que é canto. Quer dizer, então as pessoas se abraçavam, se beijavam, etc. E aí o que aconteceu? Passou tudo, veio o coronavírus, o que aconteceu? Fechou todo mundo no mesmo lugar. Como eu disse antes, no início do vídeo, não sabia quem que era quem,
estavam contaminados juntos com as pessoas sãs, e é claro que todo mundo se contaminou no mesmo ambiente, aí os casos explodiram, né? É óbvio que isso ia acontecer, né? E outra coisa é, no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima no card, eu falo sobre a hidroxicloroquina, tá? Vou deixar mais detalhes aqui no card que vai aparecer aqui em cima, né? Eu não tô aqui subestimando a doença, tá? Não tô dizendo que ela não existe, que não é para ter cuidado, mas tem outras coisas que a gente precisa responder, a gente precisa questionar. A gente precisa questionar, sabe por quê? Essas medidas dos prefeitos e governadores, de, por exemplo, prendendo gente na rua, por exemplo, só porque está caminhando, né? Antes da obrigatoriedade do uso da máscara, tinha pessoas circulando, andando na praia, ou sozinhas, né, caminhando pela praça, etc. E, tal. E os prefeitos e governadores usaram da força policial para prender essas pessoas, né? E prendendo-as, multando, etc, etc. O que isso tem a ver, né, com o combate à pandemia, entendeu? Isso é muito autoritário, isso vai além, né? Vocês têm que ter em mente que está indo além do vírus, porque o vírus está, nesse caso dessas agressões, porque isso é uma agressão, quer dizer, você ser preso só porque está andando na rua sem você é um cidadão de bem e simplesmente vem um policial e te prende só porque você está andando na rua. Isso vai além do combate à pandemia, né? A pandemia, nesse caso, é usado como só uma cortina de fumaça, porque tem outras coisas por trás disso, que exatamente são acabando, né? Estão acabando com as liberdades individuais, e isso cada vez mais vai ficar muito claro, isso, entendeu? Outra coisa, eu vou deixar aqui vocês podem procurar na internet aí e tal, é o uso da máscara, tá? O uso da máscara. O que acontece? O uso da máscara, ela é legal, ela previne, tudo bem, vai ter que usar, tudo bem, use. Só que é o seguinte, ficar usando a máscara o tempo inteiro, entendeu? Que é pelo tempo inteiro, né? Você está usando a máscara, vai lá o dia inteiro, que nem, por exemplo, pessoas que trabalham em farmácia, em supermercados, ficam o dia inteiro atendendo ali com máscara no rosto. O que acontece? Muita gente sabe, desde lá do colégio, né, desde da escola, que é o seguinte, né, a gente inspira oxigênio e solta gás carbônico, certo? Tá certo isso? Todo mundo sabe. Agora, com a máscara, você está respirando o tempo todo o seu próprio gás carbônico, né? E isso faz também muito mal à saúde, porque tem uma doença, na verdade, não é uma doença, agora esqueci o termo técnico, que chama hipoxia, que é a falta de oxigenação, ou seja, você está sem respirar o oxigênio, você está respirando o seu próprio gás carbônico, quer dizer, o gás carbônico que tinha que sair, né? Você está respirando ele de volta, né? Respirando de volta. Isso, né? Às vezes você tem que aconselhar você dar uma respirada, entendeu? E é isso. Outra coisa, quando eu falei das liberdades individuais, não deixam, se alguém leu, né, vai saber o que estou dizendo, mas eu vou deixar aqui a indicação do 1984, George Orwell, né, que fala de uma sociedade absolutamente controlada, onde que os valores são totalmente inversos, né? Tem o Ministério da Verdade, que na verdade
que no fundo não tem verdade nenhuma, que eles ficam manipulando as informações o tempo todo, o Ministério do Amor, que na verdade é o Ministério do Ódio, assim por diante, né? E esse era o meu recado, entendeu? Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like ou o seu dislike. Comente, por favor, que isso é muito importante para nós. Se você não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho para se inscrever. E eu vou fazer também uma outra homenagem. Talvez eu até faça isso todos os vídeos, mas é uma homenagem, mas tem gente que vai falar, você está copiando. A homenagem ao Alexandre Garcia, que ele termina os vídeos de uma forma bem característica, mas aqui é só vou mudar a cidade e o nome, né? Então, até o próximo vídeo, né? De São Paulo, Richard Nunes.